De repente você entra no ensino médio, pega aquele bendito livro de biologia e pergunta pra você mesmo: por que de acho eu tenho que estudar isso? É pra isso que esse vídeo vai te esclarecer e vai te orientar motivos aí de você estudar essa ciência tão linda. Vem comigo. E vai aí aquela velha clássica frase de todo professor de biologia no primeiro dia de aula sempre fala pra vocês: biologia, pessoal, nada mais é do que o estudo da vida. Bios, vida, logia, estudo. Mas que diacho, pra que você precisa estudar biologia? Então por esse motivo eu fiz aí especialmente esse vídeo aí introdutório de motivos de você estudar essa ciência tão linda, e a gente vai dar aqui algumas razões pra isso. Sabe aquela velha ilusão que a gente acha que é o centro do universo? Que a espécie humana aí, o Homo sapiens, é o centro de tudo que existe? Pois é, a biologia vai desconstruir tudo isso. O Homo sapiens, ele basicamente é a espécie humana, e a gente sabe que em biologia o homem está em interação com outros seres vivos, externamente ao organismo vivo do ser humano, e é necessário que a gente entenda as relações do ser humano com as outras espécies. Além disso, você tem que entender as relações suas, enquanto ser humano, com as espécies de seres vivos que vivem aí dentro de você. Lógico, dentro de nós existem vários micro-organismos que contribuem ou podem, inclusive, prejudicar o bom funcionamento do seu corpo humano. Então tá aí um bom motivo de você compreender as bases biológicas do funcionamento do corpo humano na interação, por exemplo, com as bactérias que vivem lá na microbiota do seu intestino, e você compreender como elas podem contribuir para a digestão dos seus alimentos. Mas estudar biologia, pessoal, vai muito além dessas questões. Envolve a relação da biologia com number one, a agricultura. Lógico, quando a gente fala da biologia articulada com a agricultura, a gente está falando da produção de alimento, pessoal. Sem alimento o mundo, não vai muito para frente não. E a gente tem que entender qual a relação da agricultura com as ciências biológicas. Há cerca de 10 mil anos aí a espécie humana, a nossa queridinha espécie humana aí, começa a cultivar e selecionar tanto plantas quanto animais. Isso é bem interessante quando a gente começa a selecionar aqueles que possuem as melhores características e que podem a longo prazo solucionar um dos problemões aí que o mundo enfrenta até hoje: a fome. E para isso a biologia é uma ciência que vem elucidar, vem esclarecer como a gente pode otimizar a produção tanto de plantas quanto de animais. Uma das coisas que você tem que entender é que biologia não é uma ciência ahistórica, ou seja, ela não está descontextualizada de eventos históricos. Só para você entender, lá em 1960 a gente passa a ter uma produção de grãos em nível mundial em torno de 1 bilhão. Só que a população mundial estava muito mais além do que isso e já se apontava, portanto, uma crise, principalmente nos países em desenvolvimento, em termos de insuficiência de alimentos. E essa problemática foi projetada para a década seguinte, de 1970, de que se não ocorresse uma intervenção de como a gente poderia solucionar isso aqui, nessa década de 60, em 70, estava todo mundo ferrado. Então, para isso, várias pesquisas foram desenvolvidas no campo de biologia para otimizar a produção de grãos que, no ano 2000, só para você ter ideia, com base na biotecnologia, na otimização de produção agrícola, essa produção de grãos saiu de 1 bilhão para 2 bilhões, que satisfez aí 30 milhões de pessoas em termos de alimentação a nível mundial. Então, em termos práticos, quantidade e qualidade desses grãos foram otimizados por meio de mecanismos de melhoramento genético via biologia. Então pensar também em biologia é você pensar também em problemas em níveis mundiais que afetam o sistema agrícola. Por exemplo, o próprio aquecimento global afeta a produtividade de arroz, principalmente lá em Bangladesh e na Índia. Para você ter ideia, por meio do aquecimento global ocorrem mais inundações que, consequentemente, fazem com que essas espécies de arroz que estão lá, localizadas principalmente nesses países, não sobrevivem muito tempo debaixo d'água. Só que, com base no melhoramento genético, você pode introduzir genes de ancestrais desses próprios arroz e otimizar o tempo de duração submersos debaixo de água. Com base nisso, nunca mais estragar esse alimento. Para você ter ideia, um processo de DNA recombinante inserindo genes de arroz otimizou a produção desse cereal nesses países de tal modo que se evitou a perda da produtividade de 4 bilhões desse alimento, alimentando como consequência 30 milhões de pessoas. Então toma como nota: conhecer o genoma de espécies como plantas, fungos, bactérias pode otimizar a produtividade de diferentes setores sociais. E em se tratando de agricultura, quando você conhece os genomas de determinadas espécies vegetais, você otimiza, por outro lado, a tecnologia do DNA recombinante de modo a inserir genes
mais resistentes à seca, a inundações e a pragas. E toma como nota, isso cai muito em Enem. E produtividade agrícola também está diretamente relacionada com evolução biológica e genética. E o assunto também de evolução biológica está diretamente relacionado com a produtividade agrícola no sentido de que muitas pragas começam a ficar resistentes aos pesticidas. Isso basicamente, pessoal, se dá por causa da seleção natural proveniente da mutação no material genético que essas pragas apresentam, consequentemente resistindo a doses específicas de pesticidas ou a determinados pesticidas. Então veja, o conhecimento biológico, a base desse conhecimento biológico é necessário para que ocorra uma aplicação no cotidiano, e a gente está vendo aqui a relação de biologia diretamente com a agricultura. Ah, Douglas, só é biologia e agricultura? De modo nenhum. Biologia, pessoal, está diretamente relacionado também com questões de medicina. Lógico, quando a gente fala de medicina, a gente fala de cuidados com a saúde humana. E a espécie humana, desde o princípio, desde os primórdios, inconscientemente, quando alguém adoecia, ela automaticamente isolava aquele indivíduo de modo a prevenir o resto da população. Só que isso era praticado inconscientemente. Hoje, por meio do conhecimento da biologia, a gente sabe que a origem das doenças são duas: por meio de infecção, por meio de micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias ou fungos, ou por meio do próprio mecanismo genético que a pessoa carrega, o genoma dela. Algum defeito, alguma mutação que altera toda a saúde interna do indivíduo. E qual a função da biologia disso tudo, bebê? Basicamente compreender esses agentes infecciosos, compreender o genoma humano e a relação desses fatores com as doenças em vigor e as futuras. E é por isso que várias grandes áreas da biologia, como a biologia celular, a biologia molecular, a ecologia, a fisiologia e tantas outras áreas, contribuem para esclarecer, para elucidar como esses mecanismos de formação de novas doenças acontecem. Com base nisso, você entende por que anualmente se produzem vacinas, especialmente contra a gripe. Isso se dá principalmente para se evitar epidemias desse vírus. O influenza vírus, para você ter ideia, ele muta muito rápido, ele tem modificações do material genético muito rápidas e, além disso, se reproduz muito rápido, em alta quantidade. Então veja, nessa situação, você pode entender que é necessário pesquisas anuais para que a gente possa combater esse vírus de tal modo a multiplicar-se e promover uma epidemia. Terceiro vínculo de biologia com a sociedade: políticas públicas. Lógico, pessoal, biologia também é utilizada de forma crítica para tomada de decisões a nível de população. Quando a gente fala de biologia relacionada com a política pública, é, portanto, de interesses públicos as tomadas de decisões. E em termos biológicos, o principal motivo é: será que determinados tipos de pesquisas com biologia vai promover a qualidade de vida de seres humanos ou vai piorá-la? Reflete comigo. Manipulação de genoma humano, direto, constantemente, vai produzir somente coisa boa? Manipulação e modificação de genes de alimentos, será que a longo prazo vai promover a saúde humana ou vai prejudicá-la? Então, pessoal, por isso as políticas públicas também exigem para regulamentar, para saber quando se pode permitir um determinado tipo de pesquisa ou não. E lógico, para promover a bioética, ou seja, as tomadas de decisões de laboratório de forma crítica, consciente, mas ao mesmo tempo preservando a saúde humana e as demais espécies de seres vivos. Mas aí tem um outro viés que tem que ser colocado em pauta aqui na discussão: é quando a própria ciência evidencia que os benefícios das pesquisas com biologia são maiores e mesmo assim as políticas públicas elas querem abafar, sabe? Só por causa de interesses econômicos e interesses egoístas, aí é um outro viés que é para outra discussão de vídeo, mas que é necessário que a gente, como seres críticos, venhamos a refletir um pouco. Será que as políticas públicas elas atendem às demandas que estão vindo com base nos conhecimentos de biologia de forma crítica? Ou elas estão apenas olhando para o próprio umbigo? E enquanto a liberação de organismos geneticamente modificados na natureza, será que isso vai alterar drasticamente as teias alimentares? E um exemplo de política pública que foi modificada é com base no atum robelho. É uma espécie de peixe que vive aí no Atlântico Norte, nos dois lados, do lado ocidental, perto do Golfo do México, e do lado oriental, perto do Mar Mediterrâneo. Essa espécie, pelo menos anteriormente, pelos conhecimentos biológicos, ela não ficava migrando de um lado para o outro, ainda que ela pudesse ser localizada em ambas as regiões. Só que pesquisas biológicas recentes constataram que esse atum em específico começa a migrar de um lado para o outro. O que acontece é que do lado ocidental estava ocorrendo a sobrepesca e, portanto, ameaça a espécie específica nessa região. E do lado oriental isso não estava acontecendo. Com a utilização de marcadores nesses peixes e monitorando o processo de migração dele, se constatou que ele ficava migrando de um lado para o outro, e com base nisso as políticas públicas de preservação da espécie
foram intensificadas do lado ocidental. Então toma como nota, conhecimento científico novo pode fazer ou facilitar tomadas de decisões públicas mais fáceis, mais otimistas e promovendo a qualidade de vida para todos, inclusive para as demais espécies de seres vivos. Compreender isso da biologia está diretamente relacionada com a preservação e manutenção dos ecossistemas naturais a nível global e local. A gente sabe que o próprio planeta Terra, desde suas origens, está se modificando gradativamente. Só que com o surgimento do Homo sapiens, essas mudanças têm sido intensificadas e aceleradas, principalmente com base na queima de combustíveis fósseis. Ah, Douglas, e qual a relação disso com a manutenção de ecossistemas? A queima de combustíveis fósseis, como o dióxido de carbono, tem intensificado o efeito estufa que promove o aquecimento global. Ora, a temperatura aumentada do planeta ao longo dos 50 anos tem modificado hábitats de grandes espécies do nosso planeta, especialmente o derretimento das calotas polares. O derretimento consequente dessas calotas polares tem alterado o nível do mar de tal modo a prejudicar determinadas espécies de seres vivos, sejam eles plantas ou animais. Como a gente viu aqui o caso do arroz nesse próprio vídeo. No caso dos animais, a gente tem o próprio urso polar, que tem modificado aí seu nicho ecológico. Outra consequência do aquecimento global é a extinção de espécies. Por exemplo, os recifes de corais. A gente vê que pelo aquecimento global está ocorrendo aí o esbranqueamento desses recifes, de modo a extinguir determinadas espécies de seres vivos que estão contidos neles. E lógico, com os próprios interesses econômicos da espécie humana e trazendo espécie de cá para lá, trazendo de um ecossistema para outro, tem promovido o quê? O surgimento de novas doenças. Então estudar, se esmerar aí em estudar biologia, no mínimo tem que trazer a nossa consciência de que nós podemos contribuir, ainda que seja minimamente, o agravamento do efeito estufa que promove aí o aquecimento global. E lógico, promover aí medidas que evitam essa facilidade de transição de uma espécie para outra, ou o que nós chamamos de biopirataria, de tirar uma espécie de um país e trazer ela para outro país nada a ver, porque as consequências podem ser inevitáveis, inclusive aí surgimento de novas doenças. Ou alteração dos ecossistemas locais do nosso país com base na introdução das espécies exóticas aqui, ou vice-versa. E por último, pessoal, compreender biologia está diretamente relacionado com preservar e conservar espécies do nosso planeta. Lógico, o mundo não gira em torno da espécie humana, pessoal. O mundo gira num contexto global, em que uma alteração em uma única espécie pode alterar o ecossistema de modo geral, inclusive alterar o nosso estilo de vida e qualidade de vida. Então, compreender a biodiversidade em si é compreender como as espécies evoluem, como elas podem ser preservadas e como elas podem ser conservadas. E como as alterações humanas a curto e longo prazo podem alterar toda a dinâmica natural da vida do nosso planeta. E sabe o que é mais legal em biologia? Que você pode contextualizar essa ciência no seu cotidiano. Quando você faz uma trilha ecológica, certamente você vai observar plantas, animais, de modo geral, e vai saber as interações deles. E sobre como as suas ações podem influenciar direto e indiretamente na qualidade de vida desses seres vivos. O que dirá quando você vai fazer as compras e você deve avaliar criticamente que tipo de alimento deve ser colocado no prato que vai servir aí a sua família. Ou ao mesmo tempo, como um voto seu pode influenciar sobre o desmatamento, a conservação e preservação de várias espécies de seres vivos. Então o que é que a gente conclui aqui? Vários e vários aspectos da biologia estão nas nossas vidas e você é o principal responsável sobre tudo aquilo que vai acontecer no nosso planeta a longo, médio ou curto prazo.